Fala galera, tudo tranquilo? Hoje damos sequência à nossa série Cartas à Igreja com muita alegria, porque um dia o nosso Senhor Jesus Cristo voltará e ele vai fazer um solo de trombeta tão sinistro, tão bom, que até os mortos vão sair para dançar. Vamos hoje conversar sobre a ressurreição dos mortos, que é a mais pura verdade. Capítulo 15, versículo 1. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, e se retiverdes com firmeza a mensagem, tal como anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos também apareceu a mim, como um nascido fora do tempo certo. Pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos, mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim, somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda está nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Então, Paulo já começa a milhão, sua densa teologia, mas o que ele está dizendo? Tem gente entre vocês falando que a ressurreição dos mortos não é verdade. Quer dizer, tem gente dizendo, você acha mesmo que os mortos vão ressuscitar? Ele está dizendo, esse aqui é o ponto, né? Como é que você não vai acreditar que existe uma ressurreição, sendo que é nisso que está baseado o evangelho que a gente prega? Tem o sinal de Jonas, né? Pediram um sinal para Jesus. Como a gente sabe que você é quem você diz ser, né? O Cristo. Jesus, geração incrédula, nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. O que era o sinal de Jonas? Do mesmo jeito que Jonas passou 3 dias no ventre de um peixe, o Filho do Homem passaria 3 dias no coração da terra e ressuscitaria. Jesus baseou o rolê na ressurreição. A ressurreição é muito importante por conta disso. Então Paulo está dizendo, você não acredita que Deus pode ressuscitar os mortos? Então, como é que Jesus ressuscitou? Você acredita que ele foi ressuscitado e não que nós seremos ressuscitados? E aí Paulo traz essa pancada, dizendo, cara, se é só nessa vida que nós temos esperança em Cristo, nós somos os mais miseráveis, os mais dignos de compaixão. Porque, amados, a esperança que nós temos em Cristo não é só para essa vida, não é só pro consolo de agora, para a tristeza de agora, mas é saber que um dia ele de fato voltará e o céu vai se rasgar de um lado para o outro e ele vai tocar essa trombeta, e ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão. Meu irmão, os mortos vão ressuscitar. Bom dia. Você já parou para pensar nisso? Né? Cristo traz a ressurreição consigo, ele vai ressuscitar os mortos, e esse é o poder desse evangelho, é a restauração de todas as coisas, entendendo que não é só esperança pro dia de hoje, eu tenho em Cristo uma esperança eterna, porque com ele eu vou viver para sempre. Eu acho interessante como ele traz essa ênfase para o que está escrito. Ele está falando, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse rolê tem pauta e é sempre o mesmo. As Escrituras. Ele continua no versículo 20, mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aleluia. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua vez, Cristo primeiro e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino
Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra forma, que farão os que se batizam em favor dos mortos? Outra sessão tenebrosa. Se em absoluto os mortos não ressuscitam, por que então se batizam em favor deles? E nós, por que nos expomos também a perigos toda hora? Morro todos os dias. Eu afirmo por causa de vós que sois a minha glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como um simples homem lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade, como convém, e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vossa vergonha. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos, e com que espécie de corpo virão? Insensato, aquilo que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Quando semeias, não semeias o corpo que vai nascer, mas apenas a semente, assim como a semente de trigo ou outra qualquer. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente lhe dá o corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os seres humanos têm uma espécie de carne, os animais outra, as aves outra e os peixes outra. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a majestade dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a majestade do sol, outra a majestade da lua e outra a majestade das estrelas, porque uma estrela distingue-se em majestade de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se um corpo perecível e ressuscita imperecível. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente. O último Adão, espírito que dá vida. Mas primeiro não veio o espiritual, e sim o natural. Depois veio o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra. O segundo homem é do céu. A semelhança do homem terreno, assim também são os da terra. E a semelhança do homem celestial, assim também são os do céu. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Então, quanta paulada, mas Paulo está dizendo um negócio muito interessante. Ele fala sobre uma semente, ele fala de um corpo que é semeado, né? Ele está dizendo, mas que tipo de corpo a gente vai ter? Paulo está dizendo, insensato, você não sabe que você tem como comparação a semente, a casca, né? Você não sabe que tipo de corpo você vai receber, o que nós vamos ser capazes de fazer num corpo glorificado. Você está olhando para a versão que deve morrer, e semeia-se a versão natural e recebe-se a versão espiritual. Ele dá essa advertência de que alguns não conhecem a Deus, e é muito, né, pra galera que tá falando contra a ressurreição, tá falando, cara, vocês não conhecem a Deus, não sabem o que Deus está fazendo, o que Ele nos prometeu. E ele atrela a importância de seu trabalho a essa vindoura ressurreição. Ele fala, cara, se não for ressuscitar, por que nós estamos fazendo o que a gente está fazendo? Ele fala, por que eu estou lutando com feras selvagens? Por que eu me entrego para morrer todos os dias? Por que nós estamos apanhando? Por que já morreram por Cristo se não existe ressurreição? Ele está falando que nós vamos existir para sempre, uns para vergonha eterna, uns para alegria eterna, mas nós seremos ressuscitados dentre os mortos. Então, existem duas ressurreições, né? Duas ressurreições, a primeira e a segunda. Os santos, né, participam dessa primeira ressurreição, jamais conhecerão a vergonha eterna, a morte eterna, e todos no final são ressuscitados. O restante dos mortos, todo mundo é ressuscitado, uns para a vergonha eterna, uns para a alegria eterna. Mas o ponto é, seremos ressuscitados, e essa ressurreição é o que traz valor porque a gente está fazendo, né? E é interessante, até eu gosto muito, né, da teologia pentecostal do N.T. Wright, não dispensacionalista, né, que ele fala sobre esse corpo perecível ser vestido de incorruptibilidade. Eu acho interessante que Paulo diz que é necessário que esse corpo que eu tenho agora, né, Deus vai trazer uma restauração para esse corpo que eu tenho agora. Eu vou receber uma ressurreição, uma restauração nesse corpo. Então é necessário que esse corpo seja revestido de incorruptibilidade para que eu possa herdar esse reino que não se corrompe. E isso
traz valor para o que eu faço hoje no meu corpo. Ele está dizendo hoje viva de maneira que glorifica ao Senhor, porque um dia ele vai glorificar o seu corpo, ele vai restaurar o seu corpo. E ele diz para a galera, de novo, ele fala, toma cuidado, más companhias corrompem os bons costumes. Ele está dizendo de novo que tem fermento estranho. E meu, galera de Corinto, ó, você precisa cortar umas amizades. E eu amo a palavra que ele traz aqui, dizendo que semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Porque quando diz corpo natural, a palavra aqui é psuquicos. E ela fala, né, o que faz parte da respiração e o que o ser humano tem em comum com os animais. Ele está falando do homem natural, o homem animalesco, o homem dessa terra. É o que ele diz, o primeiro Adão veio da terra, né? Ele é parte da respiração, parte do mundo animal. Mas o homem espiritual, que ele diz, a palavra é pneumáticos. E ele fala, né, do relacionado ao espírito, o que o homem tem em comum com Deus. Tá dizendo que vai morrer o homem animalesco e vai sobrar, vai nascer um homem que é em comum com Deus. Tanto que o homem descendente do primeiro Adão representa as coisas da carne, mas o homem, segundo o segundo Adão, também traz a imagem do homem celestial. Então, amados, a boa notícia, né? Nós vemos em Gálatas que hoje a gente está nessa militância, o espírito brigando contra a carne, isso só vai durar até a ressurreição. A partir da ressurreição, nosso ser exterior da carne vai ser condizente o nosso ser interior que nasceu de novo. Nesse dia a gente não vai ficar com vontade de fazer o que é mal brigando para fazer o bem. Nesse dia a gente vai ser pleno, a gente vai ter vontade de fazer o que é certo, a gente vai ser um ser glorificado, capaz de fazer loucuras inimagináveis. Versículo 50 ele continua, mas digo isso, irmãos, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita. A morte foi engolida pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Então, ao invés de falar sobre a ressurreição, sobre dias vindouros de restauração e falar agora não importa, Paulo tem a lógica ao contrário. Ele não está dispensando a importância, muito pelo contrário, está falando justamente porque nós somos seres eternos que vamos ser restaurados. O que você está fazendo hoje conta, o que você está fazendo hoje vale, o seu esforço não é inútil, então nós precisamos pensar nesses termos permanentes. Ele fala do corpo ser revestido de aftarsia, perpetuidade, eternidade, né? Imortalidade. Amados, essa é a realidade. Um dia, e que dia vai ser esse? Os mortos irão ressuscitar num piscar de olhos. Quem não morreu vai ser transformado, mas vai ser num piscar de olhos ao som da última trombeta. E é isso. Jesus já disse na sua pregação que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. A ressurreição é real. E eu acho que o que isso deixa primeiro a pergunta do para que você vai ser ressuscitado. Isso é consequência de estar ou não estar em Cristo. Então, venha para Cristo e permaneça em Cristo. Segundo, saiba que o que você vai fazer, o que você faz hoje não é inútil. Esses frutos vão ser permanentes quando você vive uma vida em prol da eternidade. Então saiba que esse corpo que você mora hoje, um dia vai ser restaurado. Então hoje, na briga no corpo, viva uma vida digna do evangelho que você recebeu. Amém? Porque um dia, meu irmão, vai vir solo de trombeta. E Jesus vai castar um mass resurrection e vai erguer todo mundo do chão. É isso aí, beleza? Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo e nos vemos também na ressurreição dos mortos.